Boa tarde a todos, bem-vindos a mais um seminário do Programa de Pós-Graduação em Física do ITA. Hoje nós temos o prazer de ter conosco a doutora Suzana Silva, Suzana de Souza e Almeida Silva, né, que fez a sua graduação e o mestrado também na UNB, Universidade Nacional de Brasília, certo, Suzana? Certo. Física, depois fez o doutorado em Geofísica Espacial no INPE, o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, onde ela fez um estágio sanduíche no Max Planck, Instituto Max Planck na Alemanha, para estudo de física solar. Foi um ano de estágio ou 6 meses? 1 ano e meio. 1 ano e meio, é mais do que o comum, geralmente é no máximo 1 ano, fez 1 ano e meio. Depois ela fez um período de pós-doutorado aqui no ITA com a gente, ficou acho que 3 anos no ITA, e depois agora ela conseguiu uma posição de pesquisadora na Universidade de Sheffield. Ela tem trabalhado com simulação numérica, análise de dados de simulação numérica da fotosfera solar e também dados observacionais de satélite, aplicando técnicas não lineares de análises, e conseguiu aí uma sequência de diversos artigos sobre o tópico que ela vai falar hoje, em excelentes revistas como Astrophysical Journal, principalmente nos últimos 2 anos. E hoje ela vai falar sobre revelando a dinâmica atmosférica solar. Suzana, a gente costuma permitir a interrupção durante a palestra, tá? Tem algum problema para você? Eu acho que não, né? Porque senão, Não. às vezes, até o final a pessoa já até esqueceu. Sim, então se alguém tiver alguma dúvida, pode escrever no chat ou levantar a mão, a gente abre para pergunta, tá? Abre o microfone e faz. Na minha tela eu não consigo ver o tempo, né? Então, se eu me empolgar, ok, aí você me avisa. Eu aviso, pode deixar. Estamos começando 2h05, então aí pode ir até às 3 horas, né? E depois a gente continua para a discussão. Beleza? Fica à vontade, então. Tá, então, muito obrigada pelo convite, né? Como foi falado, eu estou trabalhando aqui na Universidade de Sheffield e eu faço parte do grupo de dinâmica de plasmas, né? É um grupo pequeno, mas bem bacana. E nessa apresentação, primeiro eu vou fazer uma breve introdução ao Sol, não sei como é que é o background de vocês. Eu vou definir para vocês a ferramenta que eu tenho usado, né, que é estruturas coerentes lagrangianas, identificar essas estruturas, então, no Sol, as pesquisas que a gente tem em andamento e as conclusões, então, desse trabalho. Então, primeiro vamos à introdução. Então, o nosso Sol, né, que é uma estrela bem básica, não tem nada demais, exceto o fato de, ter vida, né, no sistema solar, e 2, é uma estrela que está perto o suficiente para a gente estudar as propriedades estelares. Então, por isso que é muito importante a gente estudar a física do nosso Sol. Então, o Sol ele vai ter um centro onde ele produz energia, e depois essa energia é transportada pela zona radiativa, por radiação, e depois pela zona convectiva, né, essa camada mais externa, por convecção. E aí o plasma, ele vai para a atmosfera, né, que está, então, ao redor do Sol. E na superfície do Sol, a gente vai ver, então, algumas vezes manchas solares, que são resultado de campos magnéticos muito fortes, localizados. Esses campos magnéticos são gerados pelo mecanismo de dínamo. Acredita-se na zona convectiva, né? Há discussão aonde na zona convectiva e qual o mecanismo mais preciso, mas isso é uma outra discussão. E esse campo magnético forte, ele pode interagir com outros campos, levando a um processo chamado reconexão magnética, que libera muita energia. Então, a gente vai ter eventos de explosão solares. E a atmosfera do Sol, então, vai ser a fotosfera, né? Vai seguido da cromosfera, mostrado aqui, e depois tem a coroa solar, que é aquela região do Sol que a gente vê num eclipse,
né, que está ao redor ali da Lua. Então, vamos falar um pouco mais sobre a convecção, né? Então, por exemplo, aqui a gente tem células convectivas, o plasma aquecido, ele sobe, esfria e desce. E aí vai esse processo até chegar na superfície. Então, quando a gente vê a superfície do Sol, a gente vai ver o topo dessas células convectivas mostradas aqui à esquerda. Então, a superfície do Sol, ela é bem viva, né? Essas células estão aparecendo e desaparecendo o tempo todo. Aqui na tela do computador parece pequeno, mas, em geral, uma célula dessas pode ter o tamanho da Amazônia, mais ou menos, né, do estado da Amazônia. Então, ou do estado do Pará, de onde veio o Dalton. Então, é um lugarzinho, uma escala bem grande, né, para a gente aqui da Terra. E como é que a gente faz para estudar o Sol? Então, a gente vai ter observatórios tanto em solo, né? Esse aqui é o TheKIST, que a gente está muito animado com o TheKIST, porque ele conseguiu uma resolução que a gente não tinha antes, de várias coisas no Sol, então a gente vai poder comparar melhor com os estudos que a gente tem feito. E a gente também tem observatórios como o SDO, né, que é o Solar Dynamics Observatory, que está no espaço. E o que eles fazem? Eles vão medir uma série de coisas para a gente. Né, por exemplo, eles medem o campo magnético do Sol. Então, aqui a gente tem um magnetograma que está medindo o campo magnético na nossa linha divisada. Então, em preto é um campo que está entrando na superfície e em branco é um campo que está vindo na nossa direção. A gente tem muita dificuldade em obter o campo magnético que não esteja ao longo da linha divisada. E esse é um processo que a gente está tentando melhorar com diversas técnicas, né, na física solar. E esses observatórios, eles também vão medir vários diferentes comprimentos de onda do Sol. Então, por exemplo, aqui à direita, a gente tem uma explosão solar, que ela foi extremamente forte, então ela foi com a classificação mais alta, que é a classe X. E ela foi tão forte que a gente consegue observá-la em diferentes comprimentos de onda, né? E, felizmente, não veio aqui para a Terra, porque senão a gente teria alguns probleminhas. E aí acontece o seguinte, quando a gente observa o Sol, a gente tem uma visão bidimensional do Sol e só com alguns dados, né? Então, por exemplo, aqui à esquerda está uma imagem da superfície do Sol, que foi obtida por um observatório que está lá na Califórnia, né? Só que a gente não sabe o que tem debaixo da superfície, a gente não consegue dados tridimensionais, a gente não tem dados de velocidade. E quando a gente faz uma simulação, a gente consegue, então, ter uma visão tridimensional, né, do que estaria acontecendo no Sol. E como é que a gente faz, então, uma simulação? A gente pega e resolve o que a gente chama de equações MHD. As equações MHD, então, vai ter a equação de indução, que ela fala como o campo magnético está evoluindo, né, a partir da relação com o campo de velocidade, né, e como ele está sendo também dissipado, né, que é esse último termo. Como a massa, então, é transportada no plasma. A equação de movimento, que vai considerar quais forças que estão atuando no plasma, então a força da gravidade, a força de Lorentz, né, a força do gradiente de pressão. A equação de energia, que vai considerar fontes que vão estar aquecendo o plasma ou esfriando o plasma, né? E a gente pega, resolve essas equações usando métodos numéricos. E se você quiser uma simulação boa, você vai precisar de um supercomputador para isso, né? E com isso você vai obter, então, dados tridimensionais do Sol. Aí você pode me perguntar, mas quanto que a gente pode confiar nas simulações? Já que eu tenho equações que são simplificadas, né? Quem já estudou como obter essas equações MHD sabe que a gente faz uma série de simplificações. Como é que eu posso confiar, então? Comparando. Então, aqui à esquerda, a gente tem uma simulação que foi obtida pelo Matthias Hempel, quase primo do Érico, né, em 2009. É uma simulação de uma mancha solar. E à direita, a gente tem a imagem de uma mancha solar, como ela foi observada, né? Então, é extremamente parecido, pelo menos, né, quando a gente olhando,
Claro que algumas propriedades depois vão ficar faltando por conta das condições que a gente tem que impor para rodar a simulação, mas além de a gente conseguir ter, então, agora uma visão tridimensional, né, porque a simulação ela é tridimensional, a gente consegue brincar. Em que sentido? O que acontece se eu tiver um campo magnético mais forte? O que acontece se meu campo magnético tiver uma inclinação X? E eu posso mudar a inclinação do campo magnético na simulação e ver como isso vai moldar, né, o formato aqui da mancha solar, né? E a gente, então, consegue entender a física do que está acontecendo. Uma coisa que a gente não entende muito bem hoje na física solar, por exemplo, aqui tem a região da umbra, que é essa região completamente preta, porque aqui a convecção, o processo convectivo das células praticamente parou, o plasma esfriou, está muito mais frio do que o plasma ao redor. E por isso que a gente vê preto. E aí, como é que forma, então, essa região ao redor dessa região preta, chamada penumbra? Qual é a física que está por trás? Então, tem várias dúvidas que a gente busca, então, estar sanando com simulação. Então, na física solar, a gente vai ter sempre essa brincadeira de ter uma simulação e observação e comparar os dois, tanto tendo uma simulação bem realística, como às vezes uma simulação que a gente chama de toy model, que é uma simulação simples, mas é só para estudar um certo parâmetro específico. Ok? Tá, falamos do Sol, então vamos falar agora da técnica que a gente tem aplicado, né, que são as estruturas coerentes lagrangianas. Então, primeiro, a gente tem padrões coerentes, né, na natureza. Se a gente olhar a atmosfera, por exemplo, aqui, a gente vê furacões, padrões coerentes na atmosfera, não muito amigáveis, né? Aqui a gente tem padrões coerentes nos oceanos, que foram formados pelo petróleo espalhado no oceano. Aqui nesse painel a gente tem um padrão coerente que a gente não vê a olho nu, mas é o padrão de distribuição de CO2 na atmosfera, né? E, finalmente, um padrão bonitinho que eu gosto, que são os padrões da nossa atmosfera solar. Então, o topo das células convectivas, que são esses grânulos ao redor da mancha solar. E aí, fica uma pergunta, o que vai estar organizando, então, o fluido, né, em padrões coerentes que a gente pode tanto estar observando a olho nu ou observar de outras formas, né? Aqui, por exemplo, a gente tem uma esteira de vórtice de von Karman, que ela é gerada quando o vento passa pela ilha de Jeju aqui. Aí gera esses vórtices aqui logo depois. Se você analisar o campo de velocidade disso, você vai obter estruturas coerentes lagrangianas que vão estar organizando exatamente esse formato. A gente vai voltar para isso depois, então agora vocês vão ter que acreditar um pouco em mim. E é por isso que se fala que as estruturas coerentes lagrangianas seriam um esqueleto oculto que está, então, organizando, né, o fluxo e gera, então, os padrões que a gente observa. Elas foram definidas em 2002, né, como superfícies ou linhas materiais que localmente estão mais influenciando o fluido. Quando eu falo material, significa que elas vão ser definidas, então, a partir do movimento das partículas do fluido. Então, a gente vai advectando as partículas, seguindo as partículas. E quando a gente fala em coerência, significa que essa estrutura permanece por um intervalo de tempo considerável. E como a gente definiu, né, a estrutura coerente lagrangiana a partir do movimento das partículas, eu não posso ter um transporte através, né, da estrutura coerente. Então, a estrutura coerente, ela funciona como uma barreira de transporte. E ela vai separar regiões com dinâmica diferente. Então, ela vai separar uma região que tem um vórtex, ou seja, um movimento rotativo. Ela vai separar uma região que vai estar atraindo de uma região, enfim, com shear. Então, ela vai mostrar para a gente qual é a dinâmica do fluido em diferentes regiões.
E para identificar as estruturas coerentes lagrangianas, a gente precisa, então, de séries temporais de velocidade. Isso pode ser de uma simulação ou pode ser de dados observacionais ou experimentais. Então, vamos falar agora sobre essa questão do transporte. Então, está aqui uma situação clássica, né, que eles estavam despejando poluentes numa baía lá na Califórnia, só que dependendo da hora que eles dispersavam, que eles jogavam esse poluente no oceano, eles tinham um problema que a poluição voltava todinha para a costa, né? E aí, se você só olhasse o campo de velocidade, você não entendia por que disso. Mas se você identificasse a estrutura coerente lagrangiana, você ia ver que tinha uma barreira, né, em um certo horário, que impedia, então, que os poluentes que tinham sido lançados fossem dispersados no oceano, diluídos no oceano. Então, essa barreira, eles descobriram que ela se mexia com o tempo. Então, para conseguir jogar o poluente no oceano e o poluente ser, então, diluído e não voltar para a costa, tinha que ser num determinado horário, quando essa barreira, então, estivesse mais próxima da costa. Eu prometo que em física solar a gente usa essa técnica para coisas mais interessantes e menos destrutivas ao meio ambiente. Então, a gente tem alguns tipos, né, dessas estruturas. A gente tem as superfícies que vão estar mais atraindo, mais repelindo, né, localmente, que são as estruturas coerentes hiperbólicas. Então, aqui à esquerda, as setas estão indicando um campo de velocidade, e em verde a gente tem atração, e em vermelho a gente tem uma repulsão. O que significa essa questão, por exemplo, da repulsão? Aqui à direita, se você colocar um quadrado ao longo da linha de repulsão, você vai ver que o material vai ser espalhado no fluido. Então, ele tende a não ficar ao longo dessa linha. A gente também tem a estrutura coerente lagrangiana elíptica, né, que vai ser uma superfície que vai delimitar a região dominada por uma rotação. Então, se a gente observar aqui o vídeo, essa superfície, ela permanece durante todo o tempo de integração, né? Ela está rodando também durante todo esse tempo, e o material que está aqui dentro não consegue, então, escapar, ele está sob essa dinâmica de rotação para o tempo da análise aqui. Tá, e o que a gente tem, então, em termos de estruturas coerentes em física solar? Vamos falar primeiro de vórtices no Sol. Então, aqui a gente consegue ver algumas estruturas rotacionando, né, no nimbo lá do Sol. Vórtices no Sol, eles são extremamente importantes, tá? Aqui à direita, a gente vê, então, a observação de um vórtice que era bem grandinho. Dá para enfileirar 7 terras, ou 8, aqui, se eu não me engano, tá? E esse vórtice, ele está brilhando, significa que ele cria, né, um plasma mais quente aqui. E os vórtices, eles vão estar, então, transportando energia e momento para lá da fotosfera, para a parte superior da atmosfera solar. Eles também... Ai, susto. Desculpa. Uma pergunta aqui. Que quantidade está sendo mostrada aqui? Isso aqui é um raio-x? O que é isso aí? Não, é uma imagem do SDO. Né, isso é ótico mesmo. É ótico. Ah, tá. Lá do nimbo do Sol, é observação. Então, ele é um carinha bem grande. Foi observado. Opa! Então, essas estruturas vão transportar energia e momento da superfície do Sol lá para a parte superior da atmosfera. Eles vão excitar ondas eletromagnéticas, né, que ajudam no transporte dessa energia. E a interação do campo de velocidade com o campo magnético, né, faz com que tenha uma dinâmica no campo magnético solar. E isso afeta a dinâmica da atmosfera solar. Agora, por que a gente quer entender transporte de energia para a atmosfera solar, né?
Então, voltando um pouco lá na questão do Sol, no centro do Sol, onde é produzida energia, né? E aqui a gente tem um log da temperatura. O log da temperatura vai caindo à medida que a gente se distancia da fonte. Esperado, certo? Vai caindo, vai caindo, vai caindo. Aí chega aqui no mínimo, mais ou menos, no meio da cromosfera, né? No início da cromosfera, mais ou menos. E depois, a temperatura na cromosfera começa a subir vertiginosamente, atingindo milhões, né, de Kelvin lá na coroa solar. Só que aí a gente tem um problema, porque isso seria contra as leis da termodinâmica. Eu tenho uma superfície que está numa temperatura em torno de 6.000, 7.000, né, Kelvin, e está sustentando uma atmosfera com uma temperatura de milhões. Como isso seria possível, né? Então, para a gente poder justificar isso, a gente tem que gerar energia magnética, transportar essa energia magnética lá para a atmosfera superior e depois dissipar essa energia magnética, criando, então, uma energia térmica que vai estar aquecendo esse plasma. Então, os vórtices são importantes porque eles ajudam nesse processo. E por isso que é muito importante estudar o vórtice no Sol. Eu acho muito interessante que eles primeiro foram detectados em simulações, lá em 1985, né? E em 88 foi pela primeira vez observado, o que rendeu um paper da Nature, mas a imagem não é tão legal, porque é essa a imagem do primeiro vórtice detectado. Então, eles analisaram várias sequências de imagem. A partir de uma sequência de imagens, eles obtiveram, então, um campo de velocidades e viram que tinha uma estrutura de vórtice. E durante muito tempo, o estudo de vórtice na física solar foi assim: olha, as flechinhas estão fazendo um círculo aqui, então é um vórtice. E é assim que os vórtices são observados na atmosfera. Então, em cima, a gente tem um vórtice na fotosfera, e embaixo a gente tem como vórtice observado na cromosfera. Né? Então, na cromosfera tem esses anéis que ficam circulando, e na fotosfera é uma estrutura bem menorzinha, né, que também está circulando. Então, vamos falar agora sobre o que a gente chama de vórtice cinético. Né? Suzana, outra pergunta. Os vídeos que você mostrou, os referenciais... Não, esse aí. Esse aí. Sim. Os quadros de cima são correspondentes aos mesmos vórtices dos quadros de baixo? Acredita-se, né? Porque a gente tem esse problema, assim, tá ali na mesma região. Mas tá. Não dá para ter certeza. Né? Exato. É um problema que a gente tem, né, na física solar, de linkar diferentes eventos em diferentes alturas, né, de forma precisa. Porque a gente pode ter, aqui na fotosfera, vários vórtices que a gente não consegue ver devido à baixa resolução, agindo junto e criando essa estrutura aqui em cima. E se for o mesmo, é como se fosse um funil o formato dele, né? Ele vai alargando para cima. Tá, ok, pode continuar. Tá, então vamos falar agora dos vórtices cinéticos, né? Para estudar os vórtices cinéticos, né, ou seja, padrão de vórtice no fluido, a gente usou o código Muran. Ele é um código bem realístico, tá? Ele modela toda a atividade magnética da fotosfera e da zona convectiva superior. E no caso desses dados em particular, ele vai até a região de temperatura mínima que está na cromosfera. Ele vai estar considerando efeitos de compressibilidade, efeitos de transferência radiativa, ionização parcial do plasma. Então, ele é um código bem realístico. Né? Na simulação, vai ser 24 por 24 megametros, tá? Desculpa aqui o milímetros, é megametros. Né? E a superfície solar nessa simulação, ela está na altura de 1 megametro, e ela cobre, então, 600 quilômetros da atmosfera solar. Então, aqui a gente tem uma visão da região total da simulação,
né? Essa região em azul cianeto é a região que eu usei para estudar e fazer as estatísticas. E essa região aqui com quadrado preto foi a região que eu usei para mostrar os dados em 3D. Tá? E como é que a gente faz para detectar os vórtices? Como eu falei, na física solar, durante muito tempo, o pessoal ficava vendo a setinha do campo de velocidade e detectava o vórtice assim, né? Então, a gente, na verdade, foi o primeiro grupo a estar usando o LAGD, né, que é o desvio de vorticidade média lagrangiano, para detectar vórtices de forma automática no Sol. A gente usou isso para dados observacionais, mas aqui eu vou mostrar uma forma mais legal, que seria dados de simulação, porque aí tem uma visão 3D. E aí, como é que funciona o LAGD? A simulação ela é 3D, certo? Então, a gente tem vários planos acima da superfície até lá a temperatura mínima na cromosfera. Então, o que a gente fez? Para cada plano, a gente pega pontos nesse plano, aí a gente calcula a vorticidade desse ponto, diminui pela vorticidade média e advecta a partícula usando o campo de velocidades. E faz isso para todos os planos, de um tempo inicial t0 até um tempo final que você escolhe qual é. Né? Depende da vida da estrutura que você quer estudar, então você pode escolher um tempo mais curto, um tempo maior. E aí você obtém, no final, um campo bidimensional do LAGD em cada altura. Né? E para achar, então, o contorno do vórtex, como é que faz? O centro do vórtex, então, vai ser o máximo do LAGD, e o contorno do vórtex, ele vai ser a curva convexa mais externa, né, ao redor desse centro. E para conseguir, então, uma superfície 3D, nesse caso aqui foi usado uma isosuperfície, né? E aí a gente obteve esses 3 vórtices aqui. Esse é um trabalho do aluno de doutorado daqui. E se você pegar e advectar os pontos que estavam nessa superfície, você vai ver que as trajetórias, né, seguem um padrão de vórtice para todos os vórtices, né? E você também consegue ver como o campo de velocidade na superfície, o campo magnético evolui no tempo aqui nesse vídeo. Então, um ângulo entre a velocidade e o campo magnético está alterando, né? E o campo magnético você vê que ele é praticamente vertical dentro do vórtice. Por que isso é importante? Porque quando você pega uma simulação dessa, né, um domínio tão grande, aqui eu só estou mostrando uma pequena parte do domínio, mas imagina um domínio gigantesco, né? Então, aqui à esquerda você tem essa pequena parte do domínio, as linhas azuis são as linhas de campo de velocidade. Você consegue até ver, tem um vórtice aqui, teria um outro vórtice aqui, mas é muito difícil de você fazer esse trabalho na mão. Então, com o LAVD, né, ou com a versão dele instantânea, que se chama IVD, você não integra, então, no tempo, você consegue identificar os vórtices de forma automática, né, e aí você consegue organizar essa bagunça numa coisa como aqui à direita. Então, a gente identificou os vórtices que estavam presentes aqui, né. E como a gente identifica os vórtices, a gente consegue, então, ter uma anatomia de como é esse vórtice. Então, esse vórtice ele vai ter as linhas de campo de velocidade torcidas ao redor de um tubo de fluxo magnético, mostrado aqui em vermelho, né, que são as linhas de campo magnético. Aí, observa que o vórtice ele vai desde a superfície até a parte lá da cromosfera. Então, aqui são 600 quilômetros de altura para esse vórtice. O raio dele é menor, né? No caso, ele tem um raio em torno de 40 quilômetros. E uma outra coisa importante da gente ter automatizado a identificação das estruturas coerentes elípticas, né, para identificar esses vórtices no Sol, é que a gente consegue perfis radiais. O que são perfis radiais? São medidas
das propriedades do plasma do centro do vórtex até o contorno dele. E a gente consegue também ver como as propriedades do plasma estão variando no tempo. A gente pode ver qualquer coisa, temperatura, pressão. Aqui, no caso, está a velocidade tangencial e a vorticidade, né? Então, o nosso trabalho, a gente melhorou metodologias que já existiam e a gente desenvolveu algumas para ajudar a identificar, né, essas estruturas coerentes na atmosfera solar, né? Então, a gente conseguiu fazer uma estatística, né, analisando também e descrevendo a dinâmica, né, desses vórtices em pequena escala, que agora, com os dados observacionais do Daqui, a gente vai poder comparar com o que de fato acontece no Sol. E essa estatística, então, provê dados que são muito valiosos para quem quer fazer modelos de vórtices solares, né? Então, aquelas simulações que você impõe um vórtex e você quer entender como esse vórtex que você impôs vai se relacionar com o campo magnético ou pode excitar uma onda. A gente agora está trabalhando em entender o transporte de energia pelos vórtices, né? Então, como a gente detecta automaticamente, a gente consegue mais informação. Então, aqui essa imagem, ela mostra 3 planos em diferentes alturas, então a 100 km acima da superfície, 300 km e 500 km. E nesses planos você vê o leak, que ele vai estar mostrando para a gente a componente horizontal do campo de velocidade. Então, a gente vê o vórtex aqui, certo? E por conta do nosso método de detecção, a gente sabe que é a mesma estrutura, é o vórtex que começou lá embaixo, que vai até em cima. E esses planos, eles estão coloridos pela energia eletromagnética, né, vertical. Ou seja, as cores quentes são energia eletromagnética que está subindo, e as cores frias são energia eletromagnética que estão descendo. Então, o vórtex, ele vai ter uma energia eletromagnética, né, aqui na superfície, muito maior, em geral, do que os arredores. Só que ele tanto joga energia para cima, né, quando pega lá de cima e joga para baixo. Então, você tem esse movimento, né, da energia subindo e descendo, mas, no geral, os vórtices eles vão ter um input positivo de energia lá para cima, que é uma quantidade suficiente para compensar as perdas radiativas e justificar, então, as temperaturas que a gente observa na cromosfera. E, quando a gente estava estudando, a gente, então, definiu, né, o fluxo magnético torcido como sendo um vórtice magnético. O vórtice magnético, né, esse tubo de magnético torcido, por exemplo, está ilustrado aqui nessa figura. As linhas pretas são linhas de campo magnético. E está imerso num volume rendering de corrente. Se eu tenho corrente, eu consigo dissipar depois dessa corrente e aquecer o plasma. Ou seja, você vê que o tubo magnético torcido, ele está ligado a aquecimento do plasma, está ligado a jatos, ou seja, jato, eu vou estar inserindo matéria, massa, na parte superior da atmosfera, que também é um processo importante. E como eu estou torcendo as linhas de campo, eu crio uma situação ideal para fenômenos eruptivos, né? E durante muito tempo acreditou-se, né, que isso era gerado por movimentos rotacionais lá na superfície. Só que se você pegar... desculpa, eu esqueci de traduzir aqui. Se você pegar, né, um fluxo de magnético torcido, né, tá aqui as linhas de campo magnético em azul, e você fizer um corte transversal e observar as componentes nesse plano do campo magnético, você vai ver um padrão de vórtex. Ou seja, um tubo de magnético torcido nada mais é do que um vórtex magnético. Então, a gente pode identificar eles automaticamente na atmosfera solar. Eles são extremamente importantes, mas ninguém tinha identificado eles de forma automática em simulação. Então, esse nosso trabalho foi pioneiro nesse sentido. A gente usou uma técnica que já tinha sido publicada antes, né, pelo Érico, 2018 e 2019,
que é muito parecida com o LAVD, ou seja, a gente pega pontos, né, de um plano e a gente vai integrar ao longo da linha de campo magnética, nesse caso, né, calculando sempre a corrente e subtraindo a corrente média. E com isso a gente vai ter o campo IACD e a gente, da mesma forma, consegue definir, então, um contorno. Então, aqui, esse primeiro painel, a gente tem um contorno do vórtice magnético dado por essas esferas pretas, e essas linhas azuis são linhas de campo magnéticas que foram traçadas a partir do contorno obtido pelo IACD, né, que é o desvio da corrente média integrada. Você vê que tem, então, essa torção do tubo de fluxo magnético, e se você traçar linhas de campo magnética fora dessa região, você vai ver que não tem esse padrão, já é um padrão desorganizado, né? E, finalmente, aqui, se você traçar essas linhas de campo verde a partir da região interna do vórtice, você vê que não vai estar atravessando. Então, de fato, o IACD é muito bom em automaticamente identificar os vórtices magnéticos numa simulação que tem os campos magnéticos extremamente bagunçados. Então, como a gente conseguiu identificar eles de forma precisa, a gente conseguiu fazer várias estatísticas com esses vórtices também. E a gente viu que tem dois tipos de vórtice magnético. Tem um que a energia magnética ele vai ser maior do que a energia cinética. Ele tende a ser uma estrutura mais vertical, como mostrado aqui, né? Então, essas linhas azuis, de novo, são as linhas de campo magnético, e as linhas vermelhas são as linhas de campo de velocidade. Tá? E a gente viu que está em um outro tipo 2, que a energia cinética nesse vórtice é maior que a energia magnética. Aí, então, esse tipo 2, ele tem formas mais variadas, né? Mas nos dois casos, a gente vê que um vórtice magnético não necessariamente aparece numa região que eu tenho um vórtice cinético, certo? Aqui você vê que um vórtice magnético surgiu entre dois vórtices cinéticos. Aqui a gente vê que esse vórtice magnético surgiu numa região que não tinha vórtice. Mesmo caso aqui nos painéis à direita. Então, a gente tinha uma estrutura bagunçada, né? Então, a gente conseguiu estabelecer os padrões coerentes que não estavam visíveis, usando, então, o LAVD para identificar os vórtices cinéticos, os vórtices no fluido, e o IACD para identificar os vórtices magnéticos, os vórtices no campo magnético. Então, aqui eu mostro todos os vórtices identificados para essa simulação em um determinado instante de tempo, né? Os vórtices cinéticos, eles são mostrados pelas linhas de campo de velocidade em vermelho. E os vórtices magnéticos são mostrados pelas linhas de campo magnético em branco. E todos esses vórtices, eles estão imersos num volume rendering de plasma beta, né, que é essa cor aqui, arco-íris. Então, plasma beta alto significa que os termos hidrodinâmicos estão dominando, né, a dinâmica do plasma, e um plasma beta baixo significa que o campo magnético domina a dinâmica do plasma. Muito interessante ver que tanto os dois tipos de vórtice, eles aparecem nas regiões, né, chamada intergranular, onde a velocidade vertical é negativa. Tá? Então, seriam essas regiões pretas aqui. Mas o vórtice magnético ele vai aparecer em regiões de plasma beta, em geral, maior que 1. Enquanto que o vórtice cinético tende a aparecer em regiões de plasma beta menor que 0. Né? Ou seja, o vórtice cinético ele aparece em regiões dominadas, com a dinâmica dominada pelo campo magnético. E o vórtice magnético aparece em regiões dominadas pelos campos, pelos termos hidrodinâmicos. Tá, a gente falou das estruturas coerentes lagrangianas elípticas, né? Mas a gente também tem as hiperbólicas, né? Que vão falar para a gente quais são as regiões que estão atraindo ou repelindo. E elas são muito interessantes para a gente estudar o transporte de elementos magnéticos, né? E por que isso é importante? Por exemplo, esse vídeo aqui, você tem elementos magnéticos de diferentes polaridades, né? A polaridade
positiva está em azul, negativa está em vermelho. E aí, quando você tem essas polaridades diferentes e elas se encontram, você tem um cancelamento de fluxo magnético que leva à liberação de energia. Então, eles viram que perto dessas estruturas escuras aqui, que são chamadas speckles, né, solares, aparecia um plasma bem mais aquecido. Então, eles acreditam que esse cancelamento de fluxo magnético está, né, aquecendo o plasma aqui a altas temperaturas. Então, é interessante você saber como esses elementos de campo magnético são transportados na superfície solar. Mais uma vez o videozinho. Isso são reconexões, Suzana? Quando esses elementos de polaridade diferentes se encontram? Cancelamento de fluxo, né? Como teve essa emissão aqui, né, que significa um plasma de alta temperatura, eles falam que está ocorrendo reconexão magnética, né? Como eu vou justificar essa alta temperatura? Apesar que o nosso trabalho, a gente justifica de outra forma, né? Mas, por enquanto, na física solar está sendo assim. Tá. E como é que a gente faz para, então, estar identificando essas estruturas, né? A gente usa o exponente de Lyapunov de tempo finito. Então, a gente vai identificar o mapa do fluxo, né, advectando, então, as partículas usando o campo de velocidade, seja ele observacional ou de simulação, né? E a gente, então, calcula o jacobiano disso. Basicamente, esse jacobiano vai calcular o quê? Você tinha uma distância inicial, né, entre os pontos vermelhos aqui, por exemplo, né? E aí vai ter uma distância final diferente, certo? Então, ele calcula como a distância final, ΔX, se compara com a distância inicial, ΔX. Né? E ele faz isso, então, em diferentes direções. Então, o jacobiano ele vai dar uma medida, né, do estiramento, né, da trajetória da partícula. E aí, para achar, então, os maiores valores, a gente pega, então, o alto valor máximo, né, da transposta jacobiano vezes o jacobiano, e aí o FTD vai ser dado, então, para essa expressão aqui. Né? Basicamente, a gente vai medir o quanto que divergiu, né, a trajetória de dois pontos que estavam perto um do outro. Se a gente integra para frente no tempo, a gente vai ter o chamado forward FTD, né, que vão ser as estruturas repelentes, e se a gente integra para trás um tempo, a gente vai ter o chamado backward FTD, que são as estruturas atraentes. Então, a primeira vez que isso foi aplicado no Sol foi pelo Yates em 2012 e depois pelo Chen em 2014, e eles analisaram essa região aqui perto, né, de uma região ativa. Essa região é chamada de região de uma Pleiade solar. Né? Então, é 12 por 12 megametros. E, então, aqui em verde, a gente vai ter as regiões que tendem a atrair o campo magnético. Em vermelho, a gente vai ter as regiões que tendem a repelir o campo magnético. Então, são essas regiões que vão estar organizando o padrão do campo magnético que é visto aqui nessa caixinha. E por isso que você tem regiões brancas e regiões cinzas. Isso fica mais claro, né, quando a gente vê esse estudo aqui que eu participei em 2019. Então, à esquerda aqui, a gente tem os elementos magnéticos, né, na superfície solar. E se a gente pegar o campo de velocidade obtido a partir de uma sequência de imagens, né, dessa superfície, a gente consegue, então, calcular o FTD forward e o backward. Então, forward está aqui mostrado em azul, né, que são estruturas repelentes, e o backward está aqui em vermelho, que são as estruturas atraentes. Então, o elemento magnético, ele tende a divergir das estruturas em azul e tende a ser atraído para as estruturas em vermelho. E isso fica claro porque o colorido aqui de fundo é a média do campo magnético divisada para o tempo de integração do FTD. Então, você vê que, de fato, o campo magnético tende a se concentrar fora das linhas, né, que estão repelindo o campo e tende a se concentrar ao longo,
né, das regiões de atração. Tá, e o que a gente está fazendo agora, né? A gente decidiu usar o FTDE, né, para tentar fazer uma coisa um pouco diferente, né? Achar assinaturas que possam prever quando as manchas solares vão aparecer no Sol. Para isso, a gente está usando dados de simulação. Essa simulação é uma simulação do ROTA, usando o código R2D2. Então, eles têm um fluxo magnético que eles colocam abaixo da superfície do Sol, e eles soltam esse fluxo lá, né? E aí o processo convectivo que existe na simulação transporta esse fluxo para a superfície, formando, então, as manchas, né? Então, aqui a gente tem diferentes tempos dessa simulação, e esse tempo com o quadradinho roxo aqui ao redor é quando é considerado o processo de aparecimento da região ativa, né? Que você já tem esse pontinho um pouco mais preto aqui. Então, aqui seria como você observaria, né, a superfície solar, a intensidade, então. Né? E esses pretos aqui, então, seriam chamados poros, né, porque eles não têm a região de penumbra ao redor. Quando a gente aplica o FTDE, a gente vai ver que antes mesmo, né, de ter o processo de aparecimento, né, da região ativa, você já tem assinaturas indicando que vai acontecer alguma coisa, né? Então, aqui no caso, a gente tem localmente uma assinatura em torno de 3 horas antes, porque você já começa a ter um FTDE aqui 0, uma região que ele era negativo, e a região onde era positivo ele começa também a aumentar, né? Então, o Forward FTDE ele pode ser usado para isso, para estar prevendo, né, o aparecimento das manchas solares. E por que isso é interessante? Porque aí, se vai aparecer uma mancha ali, a gente já pode colocar um telescópio com uma melhor resolução apontado para aquela região, para conseguir capturar toda a dinâmica do aparecimento dessa região. Também é interessante porque a gente consegue, então, algumas respostas do mecanismo, né, que está transportando o tubo para a superfície. E tem algumas outras pessoas que também fazem essa questão de assinaturas, né, para prever quando vai ter mancha solar, mas essas pessoas elas precisam usar dados que estão abaixo da superfície, precisam fazer uma série de médias, e a gente não, a gente só precisa dos dados da superfície. Então, o que a gente pode estar concluindo, né? Que as estruturas coerentes lagrangianas, elas vão estar revelando propriedades do fluxo que não necessariamente vão ser visíveis, né? São propriedades, digamos, ocultas. E, portanto, elas podem estar ajudando a gente a prever uma série de eventos. Se eu entendo melhor como é que funcionam os vórtices solares, eu posso, então, a partir de observação, prever se vai ter jato, se vai ter reconexão, etc. E no nosso caso, a gente viu que é possível, então, prever aparecimento de região ativa. A gente consegue, então, também descrever a questão do transporte de energia, né? Que é um fator muito importante na física solar. E a gente consegue descrever como duas estruturas, como o vórtice magnético e cinético, podem estar interagindo. E, inclusive, o Rodier, que é um dos grandes pesquisadores na física solar, ele soltou um paper em 2021, que ele fala que as estruturas coerentes lagrangianas seriam a melhor maneira para as futuras pesquisas solares, né, terem estatísticas relevantes, né, que ajudem a gente a entender, né, toda a dinâmica, o processo de física solar. Eu vou abrir agora para pergunta, né, mas se alguém tiver alguma pergunta que quiser fazer depois, meu e-mail está aqui, fica à vontade para me escrever. Okay? Muito obrigada. Obrigado, Suzana. Eu acho que nesse ponto a gente abre os microfones e dá uma salva de palmas para a Suzana. Vamos abrir o microfone? Ok, muito obrigado. Bem
bem ilustrativo, bem interessante a palestra. Eu tenho algumas perguntas que ficaram aqui que eu gostaria de fazer, mas antes eu queria perguntar se alguém gostaria de fazer alguma pergunta. O chat acho que não apareceu nada, então... Não? Então, se o pessoal pensar em alguma coisa, mas você mostrou primeiro a importância dos vórtices, comentando bastante sobre transporte de energia, né? Uhum. E talvez isso ligado com o aquecimento da coroa, quem sabe, né? Assim, é difícil de quantificar por enquanto o papel, o quão importante eles são, mas algum papel eles têm, né, para aquecimento da coroa. Né? Mas a gente tem um número de vórtices muito grande, né? Uhum. Na fotosfera. A estatística mostra isso, né? Que um paper do Ioannis mostra uma quantidade imensa de vórtices aparecendo o tempo todo. Então, a gente tem um número necessário, principalmente para a região calma do Sol, para estar jogando essa energia na parte superior da atmosfera. E esses vórtices, eles sobem até além da cromosfera e chegam nas partes superiores da atmosfera. Não necessariamente, alguns sobem, outros não. A gente não sabe muito bem o que está acontecendo. É uma coisa para ser investigada. Sim. Né? Agora, Porque para você ver na cromosfera, né, pelo menos pelo que a simulação mostra, você precisa do vórtice magnético junto. Sim. Tem uma conexão desses vórtices também com reconexões, com flares, que é um assunto bastante importante na física solar, os flares e as ejeções de massa coronal, que às vezes estão ligados com eles, né? Qual que é o papel dos vórtices com relação a flares? Então, o vórtex, né, ele pode, apesar dele não necessariamente conseguir torcer o campo magnético gerando um vórtice magnético, ele consegue criar componentes, né, se eu tiver um campo magnético totalmente vertical, ele consegue criar componentes Bx, Vy, né, que então cria então uma energia livre, né, que pode ser usada então para aquecimento. E aí, quando eu torço pelo menos um pouco, né, esse tubo de fluxo magnético, eu crio condição para que haja reconexão. Tá. É uma das formas que o vórtice pode estar. Né, principalmente se eu tiver dois vórtices próximos, né, com um campo magnético. E eles podem estar perturbando esse campo em diferentes direções, criando a condição para reconexão. Ok. E com relação ao trabalho final que você mostrou de previsão de regiões ativas, você disse que você tem o Lyapunov negativo e de repente ele fica próximo de zero, é isso? Ele sai de negativo para zero e depois para positivo. Né? Então você tem basicamente uma mudança ali, né? De uma região que estaria atraindo para uma região neutra que depois está repelindo. Né? Tá, ele tá ficando mais caótico, localmente mais caótico ali, né? Isso. E geralmente na superfície do Sol ele é predominantemente negativo quando você não tem regiões ativas? O que acontece antes de aparecer, ele vai ser mais ou menos aqui, né? Porque tá em baixa resolução. A imagem. Então você não tem esse tipo de assinatura aqui, né? Que vai ser observado. Uhum. Né? Ele vai ficar mais ou menos constante, só mudando a posição ali. Uhum. Né? Você não tem uma mudança de sinal, assim. Mas você tem, por exemplo, você está olhando a superfície do Sol e você quer ver se vai surgir uma região ativa. Você pode ter algumas regiões que já têm, são mais caóticas, né? Mas que não vão gerar nada, e outras que estavam quietas e que de repente vão gerar, né? Uhum. Tá, isso eu imagino que seja algo ainda preliminar, né? Não dá para discutir muito. Né? A gente não sabe, por exemplo, porque você tem, mesmo nesse dado aqui, né, você tem aparecimento de fluxos magnéticos, né, que saem do centro da supercélula
e são transportados para a região intergranular. A gente não sabe como isso apareceria em termos de assinatura, né? Aparentemente, né, porque a gente já fez essa análise do FTLE, não tem uma mudança de assinatura como tem na região ativa. Né? Porque apesar, o que acontece... apesar de que ele ficou caótico também, né? Ele fica caótico, né? Mas fica só alterando a posição aqui do centro. Você não sai de algo que era negativo para positivo. Tá. Né? Então... E o vórtices, você investigou se o LAVD aí mostra alguma coisa ou não? O LAVD, ele vai mostrar quando já apareceu, aparentemente, né? Agora tem que fazer estatísticas em termos de valor médio. Tá. Né? Para ver se tem alguma indicação. Certo. Ok. Alguém tem algum comentário? O pessoal tá tímido. Bastante gente assistindo, mas o pessoal tá bem tímido. Todo mundo... O aluno no Brasil costuma ser bem tímido, né? Mas tá bom, eu creio que a palestra foi clara, tá? Você foi bem didática aí para o pessoal que não tem muita gente na área de física solar aqui também, né? Mas dá para ter uma ideia do que está sendo feito lá. É uma mistura de duas áreas que ninguém costuma trabalhar, né? Então... Mas está ótimo. Vamos agradecer de novo com palmas. Eu vou encerrar a gravação agora. Tá. E depois